Olá, meus amores, como vocês estão? Tudo bem? Espero que bem. Eu tô joia, graças a Deus. E vamos questionar se não fosse o ego dessa pessoa, né? Se ela falasse ali através da alma dela, sem nenhuma restrição, sem nenhuma vergonha, né? O que essa pessoa falaria para você? Escolha a pedra que te chama a atenção e vamos ver a sua resposta. Na primeira opção, nós temos aqui a pedra vulcânica. Na segunda opção, nós temos aqui a ponta de cristal com ouro. E na terceira, nós temos a pirita. Vamos ver o que essa pessoa diria para você se não fosse o ego dela. Bora lá? Vamos para a primeira, então. Vamos ver o que essa pessoa diria para você se não fosse esse bendito desse ego dela. Vamos lá? Mentalizando a pessoa. O que vocês têm? Vamos perguntar. O que essa pessoa te diria se não fosse o ego dela? O 7 de paus. A roda da fortuna. A sacerdotisa. Os enamorados. E o 3 de copas. Olha só, gente. Uma orientação para vocês. Como sempre, eu gosto sempre de tirar sobre essa pessoa. Totalidade, 5 de paus. Mais uma orientação. Codependência. Gente, aqui eu diria que a pessoa, na verdade, falaria pra vocês o porquê que ela não se expressa com você, né? Ele saiu até literal. O que diria se não fosse o ego? Ela falaria que é o ego, né? Não necessariamente com essas palavras. O que ela falaria pra vocês? Que este é um momento ao qual ela tem enfrentado aí bastante batalhas. É um momento em que as coisas na vida dela, independente de você, saíram um pouco de controle, né? E que ela tá tentando superar essa situação, tá? Algumas coisas aí andaram mudando e que tá exigindo dela uma força de perseverança para conseguir superar, né? A gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia, então pode ser até essa situação, mas como outras também, né? Às vezes é uma pessoa que tem uma relação, às vezes é alguma coisa mal acabada, algo que ela julgava que estava fluindo, de repente começou a oscilar. Então essa pessoa falaria para você que ela está numa fase difícil, tentando superar mudanças que aconteceram de uma hora para outra, mas que aqui com a sacerdotisa ela sempre pensa em você, que ela sabe da situação, tudo que ela precisa fazer, né? Que ela sabe também que é difícil de alguma forma fazer alguma coisa agora e que por sabedoria ela tem tomado essa atitude aí com vocês, tá? Mas que na real ela gostaria muito de te encontrar, estar com você, celebrar com você, né? Viver bons momentos. Ela não te esqueceu. Só que nesse momento a prioridade dessa pessoa está sendo superar mudanças que aconteceram na vida dela. Ela tem que estar dando conta, né, do que vem acontecendo aí, uma fase de adaptação, uma fase de realmente superação, tá, gente? Então ela tá batalhando, mas que ela sabe que ela andou pecando com você, mas que gostaria muito, muito, muito que vocês ficassem juntos, que tudo desse certo, que tudo isso acabasse da noite pro dia, né? E que vocês voltassem a celebrar. Então o que ela diria? Olha, não posso agora porque eu tô com muita treta para resolver, muita coisa saiu fora do eixo. Eu sei que eu não estou presente, eu sei que eu pisei na bola, mas saiba que isso não significa que eu perdi o interesse em você. Só que infelizmente agora não dá para ser a prioridade, né? Qual que é o conselho aqui para vocês, amores? A carta da totalidade, principalmente essa do Osho, nessa circunstância aqui e com a codependência, eu vejo muito que realmente vocês devem buscar de alguma forma
não se deixarem fazer tão mal o fato de vocês desejarem tanto essa pessoa na vida dela, na sua vida, aliás, desculpa, tá? Porque quando a gente entra no estado de codependência, né, a gente fica esperando o outro fazer alguma coisa pra gente ter certeza, né? E nesse caso aqui, eu acredito que vocês estão entregando o tudo de vocês para essa pessoa e mais um pouco, totalidade, né? O 5 de paus é uma carta que fala de conflito interno. Então isso está te fazendo mal. Então entenda que nesse caso aqui a pessoa ela só não está te priorizando e que isso não significa que ela está te rejeitando, que ela não quer nada, que ela está dificultando as coisas, tá? Infelizmente o ego impede de falar, né? Vai ver que essas mudanças aí atingiram diretamente a autoestima da pessoa, né? Afinal de contas a roda vem até em momentos em que a gente fica achando que a vida é super estável e não é, né, gente? A gente tá vivendo um momento que tá provando isso pra gente, tá? Então, é normal mesmo muitas pessoas não terem a coragem, né, de ter essa hombridade, de falar o que tá rolando de fato, às vezes por uma vergonha, enfim, tá? Mas aqui chamou a atenção de vocês para que vocês não entreguem o todo de vocês a uma pessoa que não está dando condições para vocês agora. Ela tá cuidando da vida dela. Tá errada? Claro que não. Claro que não, tá errada se, né, deixou vocês aí sem saber, de fato, né, porque isso é complicado, quando a gente não tem uma resposta mínima, né, um entendimento do quadro, isso realmente faz a gente ficar até muito obcecado, codependente, né, nossa, mas por que tava indo tão bem aí de repente a pessoa assim, assado, e talvez vocês sejam até pessoas compreensivas, né, na verdade a gente se torna compreensivo quando o outro revela pra gente, tá? Mas, não tendo essa revelação da pessoa, faça isso por vocês mesmos, ok? Não fiquem aí pirando por que a pessoa não faz nada, por que a pessoa parou do nada de investir em vocês e etc. Porque que certamente tem alguma outra coisa aí que está sendo prioridade, que está exigindo a energia, o empenho dessa pessoa, ok? Só não vale ser codependente, só não vale fazer disso o ar que vocês respiram. Puxou a orelha aqui, hein? É isso, amores, vamos lá para a segunda pedra. Você que escolheu a ponta de ouro, bora lá, mentalizando essa pessoa que você quer saber o que ela falaria pra você se não fosse o bendito ego, né? Se não fosse o orgulho, se não fosse os medos, porque o medo também faz parte do ego, é uma falsa impressão de que aí, se a gente não fizer nada, a gente tá se protegendo, né? Vamos lá, o que essa pessoa falaria pra você se não fosse o ego dela? 5 de espadas, a carta do ego. 8 de ouros, a imperatriz, o 2 de paus e a princesa de paus. Gente, vocês acreditam que essa pessoa aqui reconheceria que foi realmente egocêntrica com vocês? Olha, muito legal. Vou falar o que eu falei da primeira, até um pouco literal da pergunta mesmo. Vamos lá, orientação para vocês. Condicionamento, a carta do diabo. E mais um. Deixa o controle. O diabo tem tudo a ver com controle. Vamos lá, gente. O que essa pessoa falaria pra vocês se não fosse o ego dela? 5 de espadas. Ela assumiria pra vocês que ela também não é flor que se cheire, que ela provocou muito essas intrigas mesmo entre vocês, né? Tudo por mera vaidade, tudo por uma coisa que não tinha valor algum, que não ia levar ela a lugar algum, tá? E aqui a gente vê no 8 de ouros que é como se ela tivesse a vontade de dizer que entendeu, né, que esse comportamento não é bacana, mas que está se propondo a se lapidar, né, a reconhecer esses erros e também a reconhecer as oportunidades que você ofertou a ela, as inúmeras chances
soluções, até que você tentou de alguma forma ajudar a essa pessoa, tá? Aqui falaria muito desse teu cuidado, o cuidado da imperatriz, porque onde a imperatriz passa, ela floresce, né? Então vocês talvez tiveram esse papel na vida dessa pessoa. E ela reconhece que ela foi muito injusta, que ela teve atitudes com vocês nada legais, tá? Pessoa que realmente é como se eu estivesse vendo, gente, querendo ou não, uma ficha caída sobre um certo desvio de caráter que houve com alguns aqui, tá? E na Imperatriz, dizendo a vocês, sim, que reconhece o poder de vocês, a intenção de vocês em mostrar as soluções para essa pessoa, que quando vocês brigavam, que quando você falava as coisas para a pessoa e etc., não era com o intuito de controlar aqui, né, como saiu no conselho, mas de realmente ofertar uma ajuda sincera, havia sinceridade. Então, o que essa pessoa diria para você se não fosse o ego? Fulana, fulano, eu sei que eu não fui uma boa peça na sua vida, só que eu estou tentando me melhorar. Mas eu também reconheço que o que você fazia por mim era no intuito mesmo de me abrir um leque de opções para que eu refletisse, às vezes até nas minhas atitudes, né? E que seu intuito era unicamente em querer o meu bem, tá? Só que é o seguinte, amores, prestem atenção se vocês também realmente não viraram uma mãe ou um pai dessa pessoa, porque aqui, ó, a carta do diabo, o condicionamento, e aqui dizendo a vocês para deixarem o controle de lado. Querendo ou não, essa situação com essa pessoa que você mentalizou faz com que você crie uma roupagem para ela, naquele sentido de você olhar e falar assim, nossa, mas o fulano nunca vai mudar. O fulano sempre me deu trabalho. Ai, não tem jeito. Ai, sempre sou eu. Cuidado, tá? Sem você perceber, você pode estar fazendo uma lavagem cerebral em si mesma ou em si mesmo, né? Uma programação, né? Vamos falar mais tecnicamente. E você acaba até contribuindo para que essa pessoa continue sendo assim, imatura, desregrada, tá bom? Então esse condicionamento aqui, gente, é que a mente humana, eu sou apaixonada por entendê-la, né? Mas a mente humana é muito louca, ao mesmo tempo que é muito fantástica. Às vezes a gente reclama de determinado comportamento de alguém, só que a gente não presta atenção que a gente contribui para aquilo, e se a pessoa às vezes até muda, a gente sente falta. Por mais nocivo que seja, porque inconscientemente dá a sensação de controle, ou seja, eu tenho, tá? Então, é interessante que vocês avaliem isso que eu estou falando para vocês e que vocês se desfaçam dessa ideia de controle, dessa ideia de colocar na fuça da pessoa essa programação. A fulana ou fulano não cresce, é infantil, tá? Porque inconscientemente você acaba tendo também atitudes para impedir esse crescimento da pessoa e você alcançar o que você verdadeiramente quer, tá bom? Então é isso, meus amores. Vamos lá para a última pedra. Para quem escolheu a peritinha, vamos ver aqui. Se não fosse o ego, né? O que essa pessoa falaria pra você? Se essa pessoa fosse mais corajosa, se não tivesse medo, orgulho, vaidade, todas as questões do ego. O que essa pessoa falaria pra você se não fosse o ego dela? Princesa de Paus. Gente, eu falei princesa de paus, mas era de ouros. Mas a de paus veio aqui agora. Vamos lá. O mundo. O 10 de espadas. E a rainha de espadas. Gente, vou falar uma situação específica que intuitivamente saiu aqui, mas vocês tenham paciência porque eu vou ampliar o leque, claro. Orientação, 2 de copas.
Mais uma orientação. Expresse o seu amor, igualzinho o 2 de copas. Meus amores, a situação intuitiva, tá? Isso aqui não é para todo mundo, é alguns casos em específico que me saem aqui. É de alguém que gostaria de dizer a você que não levou a relação adiante com você por conta de filhos e por conta de algum ex ou ex aí, mulher, que de alguma forma impedia, vamos dizer assim, talvez com ameaças, talvez, né, de alguma forma coagindo essa pessoa, tá? É como se eu visse ela querendo falar isso. Eu só voltei com a fulana por conta dos meus filhos, mas porque também de alguma forma essa pessoa me colocou contra a parede. E aqui na orientação calma lá, tá? Eu já vou chegar lá na geral. Para vocês que tiveram essa situação em específico, é que vocês não deixem isso daí morrer não, tá? O 2 de copas, quanto expresse o seu amor, por si só já falam que seria interessante uma aproximação amistosa com essa pessoa, de vocês também falarem dos sentimentos de vocês, tá? Para essa pessoa. Bom, vamos lá para casos gerais. O que essa pessoa diria para você se não fosse o ego dela, tá? Ela diria, gente, que de alguma forma ela sente que poderia sim ter algo com você, tá? E sente que esse algo, se ela investisse, poderia super dar certo, porque ela super sentiu aí com você uma vontade de levar esse relacionamento adiante, né? Ela queria realmente viver uma história com vocês, uma trajetória. Nós temos aqui o mundo, né? Para realmente viver um ciclo legal. Só que ela finalizou esse relacionamento, esse começo de algo que vocês tiveram, né? Porque aqui traz esse viés, tá? Para essa situação. Por uma decisão radical, tá? Essa decisão radical eu vejo aqui que seria até pelo fato de vocês terem sido mais frias com essa pessoa, tá? Vocês talvez não tenham deixado claro para ela suas verdadeiras intenções. Então, por isso que ela acabou desistindo. Então, o que essa pessoa falaria para você se não fosse o ego? Fulaninha, fulaninho, eu queria algo sério com você. Eu estava aspirando isso. Com pajem de ouros e de pau, gente, era realmente ideias. Ainda não era aquela coisa gigante. Mas tinha um olhar sim para você e que acreditava que essa relação poderia super dar certo. Só que eu senti em você uma frieza e por isso que eu finalizei e decidi, até de uma forma mais drástica, seguir o meu caminho, porque eu não vi uma recíproca da sua parte. A comunicação parecia que não ia pelo caminho que eu desejava, né? Não, parece que se bifurcou, uma coisa que era para se estreitar não foi, né? Que era para realmente trazer vocês para perto, acabou ali se perdendo. Então essa pessoa diria, gente, que ela queria sim, só que viu você uma certa frieza, que para ela estava insustentável, então ela decidiu até mesmo cortar o mal pela raiz, tá? O que orienta vocês aqui? 2 de copas, expresse o seu amor, o que tem tudo a ver aqui com essa mensagem, que eu vejo que a pessoa decidiu pôr um ponto final, muito radical, até por de alguma forma sentir que não havia uma reciprocidade. Então, quando chega aqui na orientação, amores, tá dizendo para vocês o óbvio. Procure essa pessoa de uma forma mais amistosa. Nós temos um naipe de copas, faltou copas aqui no jogo, o que significa que faltou emoção, tá? Então, carece um pouquinho mais de calor humano, né? Sentimentos, demonstre um pouco mais para essa pessoa, tá? Então, talvez você tá aí fechadona ou fechadão por alguma coisa que você já viveu na sua vida aí, e, enfim, você se fechou, foi frio ou fria por uma forma de autoproteção e achando que a outra pessoa não queria nada, né? Então, é sempre bom a gente buscar o autoconhecimento, por isso que eu sempre falo até em consulta particular,
Vale a pena buscar uma terapia para você se conhecer, né? Para você não ser uma vítima, né, do externo mesmo, né, do que fazem com você, para você entender, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Por que a pessoa foi embora? Por que ninguém fica? Será realmente? A gente sabe que sim, tem muita gente ruim no mundo, mas será realmente que são só as pessoas que são ruins? Não tô falando que vocês são, porque geralmente pessoas frias escondem feridas, por isso que elas se tornam essa pedra, essa pessoa fechada. Só que isso prejudica tudo. Você em primeiro lugar, a pessoa que chega pra você, né? Tudo isso por essa capa de medo. Isso é ego, viu, gente? Quando a gente tem medo, quando a gente não é espontâneo, isso é o nosso ego que tá indo na frente, tá? Então reavalie bem aí, porque aqui a pessoa diria pra você que só cortou mesmo, porque não sentiu de você uma recíproca, tá bom? É isso, meus amores. Obrigada mais uma vez pela confiança de vocês. Eu fico por aqui. Um grande beijo e fiquem com Deus.